de hoje, com a fonoaudióloga Rosiane Rebelo, que é sobre a motricidade e a recusa alimentar. Muito obrigada, doutora Rosiane, pela presença, né, por ter aceito o convite. Esse é um grupo que está muito empenhado em relação a cada vez conhecer mais a motricidade. Eu fico muito feliz, principalmente no meio do que a gente está vivendo, né? Então, só aula online, só se vendo online, tudo é um pouquinho mais complicado. E hoje esse é um tema que cada vez está crescendo mais, né? Que a fono cada vez está se colocando mais, sendo reconhecida mais por isso, e a gente sabe que vários fatores estão fazendo com que as pessoas reconheçam mais essa seletividade, essa recusa alimentar, né, doutora Rosiane? Então, eu quero te agradecer, dar as boas-vindas para quem é novo por aqui, parabenizar a comissão da Lamote, e que vocês tenham uma ótima palestra. Muito obrigada. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, a confiança, a gente poder estar aí esse tempinho junto, e esse é um tema que eu sou completamente apaixonada, né, trabalho bastante tempo aí com bebês, com crianças pequenas, e queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência, espero que possa contribuir aí de alguma forma, da gente conseguir principalmente pensar na especificidade da fonoaudiologia dentro dessa área tão ampla que é interdisciplinar, né, o tratamento, todas as abordagens, enfim, mas a gente como fonoaudiólogo tem aí uma especificidade bem importante e isso faz muita diferença, então vou passar um pouquinho para vocês, tá bom? Para compartilhar a tela, eu ponho no apresentar agora, né? Isso, Rosiane. Eu vou deixar as meninas da Liga fazerem a sua apresentação. Ah, tá bom, perfeito. Tá bom? Só um minutinho. Boa noite a todos. Bom, a palestra terá duração de cerca de 1 hora e serão disponibilizados 20 minutos finais para esclarecimento de dúvidas, que devem ser enviados pelo formulário que está no chat. A lista de presença também será enviada por um formulário e estará disponível no chat nos últimos 20 minutos finais do evento. Além disso, gostaríamos de orientar que todos os participantes permaneçam com seus microfones desligados durante toda a palestra. Bom, a nossa palestrante de hoje será a fonoaudióloga Rosiane Rebelo Meira. Ela é graduada pela PUC de Campinas em 1992, é especialista em disfagia, membro da Abramo, possui estudos em psicanálise e foi participante do workshop Mealtime Partners com Suzanne Morris em 2018. Rosiane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade para dar início à sua apresentação. Eu que agradeço, gente. Muito legal estar aqui com vocês. Vamos lá. A tela inteira ou uma janela? Como que vocês acham? A tela inteira. Então, eu acho que eu só preciso abrir a aula antes. Um minutinho, gente. Eu não tenho muita familiaridade com o Google Meet. Eu tenho mais familiaridade com o Zoom. Pronto, mas agora eu já abri. Tela inteira. Ué. Não foi, né, gente? Não, ainda não apareceu. Tem uma... Isso, agora está aparecendo. Aham, tá ótimo. E agora eu consigo fazer isso? Sim, tá aparecendo certo? Bem. Tá certo, aham. Tá, perfeito. Então eu vou, gente, vocês podem me interromper se quiserem, tá bom? Fazer comentários, fazer perguntas, colocações. Então eu queria agradecer mais uma vez essa confiança, né? Vocês me convidaram com esse tema, motricidade orofacial. Eu sempre brinco que eu sou filha da motricidade orofacial, porque já na faculdade eu fiz um curso
onde tinha fisioterapeutas, fonos, e mostrando assim a importância dessa cadeia muscular, que é o nosso corpo. Então, a anatomofisiologia sempre é uma coisa que me encantou muito e sempre sustentou muito o meu raciocínio fonoaudiológico. Então, queria, assim, eu acho que a gente provavelmente tem isso aí em comum, porque vocês também estão aí se empenhando nesse tema, né? Então, a recusa ou seletividade alimentar é uma coisa que é relativamente batida dizer, mas eu falo que nunca é demais. Quando chega um caso, quando a gente olha, né, essa criança ou essa família procura a gente com essa queixa: a criança não quer comer ou ela come só determinados alimentos. Mas, na realidade, a gente precisa olhar muito mais amplamente para esse quadro, né? E eu acho que o mais importante, esses dias eu estava conversando com uma médica amiga minha, e ela falou: Rose, mas o paciente não me contou nada disso que você está falando. Eu falei: então, doutora, mas eu tive que tirar com saca-rolha. Porque, na realidade, muitas vezes o paciente ele não consegue perceber que algumas coisas têm relação com esse resultado do não querer comer. Então, é importante com que a gente vá buscando na história dessa criança, dessa família, né? E a minha anamnese tem mais de 70 perguntas que eu pergunto desde antes da gestação, né? Os hábitos alimentares da família. Então, assim, é muito importante a gente compreender esse entorno, né? Então, a gente tem que saber das patologias orgânicas, não só da criança, mas familiares, é muito importante. Procurar saber se essa criança tem uma incompetência oromotora. E daí, a gente está num momento que muitas pessoas falam assim: ah, ela tem uma incompetência oromotora se ela tem uma disfagia. Mas não. Na realidade, se a gente for começar a pensar, eu acho que o fato de trabalhar com bebê traz uma vantagem que a gente começa a ver onde as coisas começam, né? Então, quando a gente começa a perceber o desenvolvimento normal do bebê, a gente começa a entender, quando a gente tem uma alteração nesse padrão, o que a repercussão e o impacto disso. Então, dificuldades sensoriais é super importante, aspectos emocionais e comportamentais, que muitas vezes a família está tão envolvida nisso que ela não tem possibilidade de nomear. Então, a gente que vai ter que ter a sensibilidade, o acolhimento, a escuta, para poder captar esse funcionamento, né, inclusive dessas relações familiares, para poder ir entendendo esse quadro, como essa criança chegou nesse quadro e como a gente vai poder ajudar. Nunca é demais dizer que a alimentação é fundamental para a nossa sobrevivência, porque ela assegura realmente o equilíbrio nutricional, né, o desenvolvimento nosso depende disso. Mas é muito importante a gente parar para pensar, porque existem algumas atividades, né, do nosso corpo que a gente está tão habituado, que nasceu e começou a fazer isso. Então, por exemplo, andar. A gente não pensa em como a gente anda, a não ser em situações específicas. E a alimentação, a gente ainda tem muito na nossa cultura, que a alimentação é uma coisa absolutamente natural. E, na realidade, ela não é tão natural assim. E muitas pessoas esquecem que para que você possa aprender a comer, isso precisa ser prazeroso. Então, quando alguma pessoa leiga, por exemplo, pensa em alimentação, ela pensa em várias questões. Quando um fonoaudiólogo pensa na alimentação, ele também vai pensar que durante o ato alimentar, essa criança, esse bebê, esse adulto, ele vai trabalhar, ele vai desenvolver habilidades motoras, sociais, comunicativas, emocionais. Está tudo muito interligado. Então, hoje, a gente tem um consenso,
né, que é de 2021, dos distúrbios 2020, desculpa, gente, a pandemia deixa a gente meio fora do cronograma. Mas então a gente tem essa nomeação, essa categorização dos distúrbios alimentares pediátricos. Então, pela primeira vez, isso foi classificado como diagnóstico e não como sintoma. Isso para a gente é bastante importante. Primeiro, ele vai modificar várias formas de como isso vinha sendo tratado. Então, uma forma, por exemplo, é não separar o comportamental do orgânico. E isso eu acho fundamental, porque acho que a gente quando eu vou falar isso várias vezes, viu, gente? Porque eu realmente adoro trabalhar com bebê e criança pequena, mas é que eu acho que o bebê ensina muito pra gente. Quando eu comecei a estudar psicanálise, o Bergès e Balbo, eles falam, né, de que no bebê não existe a separação do corpo e do psíquico. E eu via isso no dia a dia, porque quando você cuida de uma criança, a criança nasce, é muito difícil você pensar naquele serzinho, no psíquico dele. Mas aquele bebê, normalmente, né, ele inspira cuidados. Então, quando você vai cuidar desse bebê, você vai dar banho, você vai alimentar, você vai trocar fralda, você não está cuidando só desse corpo, você também está cuidando desse psíquico, você está delimitando um corpo que vai também dar estrutura para esse psíquico, né? E esse consenso, ele traz para a gente essa não separação do comportamental e do orgânico, que para quem trabalha com as dificuldades alimentares é muito importante. Então, nesse consenso, a gente tem a classificação de que é uma ingestão oral não adequada para a idade e é associada à disfunção médica, nutricional, habilidade alimentar e ou psicossocial. Então, isso aí está incluído. Né? Já falei que ele vem como diagnóstico e não mais como um sintoma. Ele atinge, gente, 30% das crianças típicas. Então, é muita gente, é uma população imensa precisando de cuidados. E quando a gente começa a pensar e a falar e a problematizar isso, surge, pipoca, assim, né? Toda hora a gente encontra, e independente de classe socioeconômica cultural, a gente tem muitas crianças com essa dificuldade. 80% de crianças com alterações no desenvolvimento vão apresentar esses distúrbios alimentares. Quer dizer que entre as crianças sindrômicas, neuropatias, vários tipos de comorbidade, isso salta de 30% para 80%. Então, gente, hein, para a gente cuidar. E daí nós temos a seletividade alimentar, né, que ela está incluída nesse consenso, mas que até esse consenso, ela era trabalhada muito com o TARI, o famoso TARI, né, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que eu acredito que tenha muita semelhança, né, porque a criança realmente ela evita essa alimentação, mas a seletividade, especificamente, ela vai ter mais dificuldade dessa criança com determinados alimentos. Então, vamos pensar um pouquinho mais na característica, porque não é toda criança que não quer comer, né? A gente tem crianças que comem, mas que só comem determinados alimentos. Então, a gente tem a pessoa que tem aversão sensorial a certos sabores, texturas, cores, né? Podendo até desenvolver fobia mesmo. Vocês veem que eu escolhi uma foto de alimentos só de uma cor praticamente. Então, muitas vezes em restaurante, antes da pandemia, eu almoçava muito
em restaurante ao lado do consultório, e no buffet, muitas vezes eu via criança, o prato só tinha alimentos da mesma cor, aquele prato pálido, não tinha um vermelho, um verde, não tinha colorido, né? Então a gente sabe que realmente a gente pode ter aí várias questões que envolvem, que levam a criança a esse tipo de escolha, e a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso juntos, mas a gente sempre vai ter a escolha por algum grupo. Então, eles têm uma dieta muito restrita, e isso, a seletividade, ela pode afetar tanto adulto quanto criança. É interessante que a gente tem aquele programa do Chato para Comer, né? Não sei se vocês já viram, e lá mostra muito isso. E a gente vê adultos, assim, com nível de seletividade grave, né? Então, não é uma coisa assim, frescura. Porque quantas pessoas já escutaram isso, né? Que a pessoa não come, não experimenta, não prova por frescura. Mas na realidade não é disso que se trata. Os pacientes que têm seletividade, eles ainda vão, né, normalmente comer apenas os alimentos que são vistos como seguros ou aceitáveis. Por isso é tão importante no tratamento a gente entender a lógica dessa criança. O que levou essa criança a escolher esse grupo de alimento? Quais são as preferências dela, para a gente poder, primeiramente, trabalhar com os alimentos que dão conforto para essa criança, né? Que não vai ser uma agressão. Geralmente a escolha é sempre pelos mesmos alimentos, né? E ela bom, isso aí já falei. É muito comum a gente ver crianças apresentarem náusea ou vômito quando precisa se deparar com outro alimento. Então, eu tive uma criança que veio de outra cidade e ela foi tratada pelo ABA. E a mãe falou assim, que no início foi um sucesso, ela experimentou várias coisas novas, mas que conforme foi passando o tempo, ela foi tendo um declínio, até que chegou um dia e essa criança absolutamente, mas assim, parecia uma criança doente, de tão arredia que ela ficou com o alimento. Porque o ABA tem metas, né? E daí ela tentava fazer isso porque ela percebia que agradava muito os pais festejavam, ficavam muito felizes, mas ela não conseguiu sustentar isso. Então a mãe falou, Rose, chegou num ponto, ela não era assim, mas que quando ela via o prato de comida dela chegando, ela já nauseava de olhar, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com os tipos de tratamento. A gente precisa entender muito, né, o que está em jogo para poder atuar nessa área. As crianças podem trancar a boca, né? Então é muito comum esse comportamento mesmo de fuga, de recusa mesmo, né? E fica angustiado demais quando é encorajado a experimentar alimentos diferentes, seja por causa de uma fobia ou medo de engasgar ou vomitar. É muito interessante, gente, como que essas crianças, com o tempo de tratamento, na medida que elas vão se sentindo seguras e respeitadas nas dificuldades dela, como elas vão podendo falar das dificuldades. Então, eu tenho uma garotinha que a gente achava que era uma esofagite eosinofílica, pelos tipos de engasgo. Mas é uma criança que tem um histórico muito grave, várias cirurgias, várias internações, né? E ela precisou não só ter o trabalho ali pontual que a gente faz, mas também ter esse espaço para poder dizer do medo dela. Então, o pavor que ela tem de engasgar é uma coisa assustadora. Mas isso passou. Ontem a mãe me mandou uma mensagem maravilhosa que ela ultrapassou os 12 quilos. Fiquei muito feliz. E
destacando aí, né, que as crianças ou as pessoas com seletividade alimentar, não é comum que elas tenham impacto no ganho de peso. Normalmente elas estão bem, o que no comportamento da recusa nem sempre é o que acontece. Muitas vezes, quando a criança apresenta um quadro de recusa alimentar mesmo, o peso fica muito impactado com isso, né? Uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer, eu até trouxe essa revisão de literatura para vocês, porque a seletividade alimentar dentro do TEA, do transtorno do espectro autista, ela é muito frequente, né? Então, a gente precisa também entender e contextualizar. Seria por questões sensoriais, mas também o trabalho é fundamental que seja totalmente respeitoso, né? Então, eu tentei levantar para vocês algumas coisas que a gente sabe que no desenvolvimento da criança pode, quando ela tem uma privação, isso pode interferir, né? Então, por exemplo, a amamentação. A gente sabe que a criança que amamenta, o leite materno, ele não é sempre igual. A gente tem uma variedade, né, de cheiro, de sabor, dependendo do que essa mãe come. Alguns alimentos podem passar o cheiro de uma forma bem forte, poucas horas depois da ingestão. Então, esse leite, hoje, aliás, é o Dia Mundial de Apoio ao Aleitamento Materno, né? Eu adoro falar de leite materno, porque eu falo que a criança, ela tem, quando ela tem a demanda livre, ela acaba mamando um pouquinho uma hora, um pouquinho outra. E quando essa criança está na fórmula, o sabor é sempre o mesmo, a quantidade é sempre a mesma, os intervalos costumam ser mais rígidos. Então, quando a criança está em aleitamento materno, ela de alguma forma já tem aí uma variabilidade de sabores, de cheiros, né, e de quantidade que ela vai conviver. A alteração do frênulo lingual, as patologias gastrointestinais, prematuridade, que a gente sabe que é uma coisa que pode impactar muito, porque essa criança também foi privada de algumas coisas, né? A vida intraútero dela foi encurtada e todo um treinamento que ela precisaria ter das habilidades oromotoras também vão estar, vamos dizer, afetados, além de todas as intercorrências que podem vir junto. As intervenções frequentes, por exemplo, né, que eles passam ali no tempo de internação e dor. Então, o frênulo lingual. Uma coisa que eu tenho observado muito são pacientes de 2, 3 anos que chegam com quadro de recusa ou seletividade alimentar, e daí você olha e a criança tem uma língua presa. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, se a gente pensa no papel da língua dentro dessa cavidade oral, e não só da cavidade oral, mas hoje a gente já tem estudos mostrando para a gente que toda a nossa face vai ser moldada conforme a mímica, né, dessa língua, conforme as funções dessa língua. Então, a língua é um conjunto de músculos muito poderoso. Então, se a gente tem subdiagnósticos nesse momento, essa criança também vai ter perdas, vai ter perdas sensoriais, vai ter alteração das funções orais, então a amamentação dela vai ser afetada, a mastigação dela vai ser afetada, e normalmente o que a gente escuta? Aquela criança foi mamar, nunca gostou de mamar, não deu certo no peito, teve que ir para a mamadeira, mas engasgava e tinha muitos gases e chorava e vazava leite. Então, olha quantas alterações.
Depois foi a introdução alimentar, não foi bem sucedida, sempre foi meio que uma luta, nauseava. Então, a mobilidade dessa língua impacta também na parte sensorial de como essa criança vai vivenciar todas essas experiências, né? E daí a gente pode ter realmente essa privação de experiências sensório-motoras orais, e isso também pode impactar. Isso quer dizer que toda criança que tem língua presa vai ter alguma questão relacionada à recusa ou seletividade alimentar? Não, de forma alguma, né? Isso quer dizer que quando a gente faz uma retrospectiva no histórico dos pacientes da gente, a gente começa a encontrar dados semelhantes em vários quadros. E isso leva a gente a criar um raciocínio. Em relação aos problemas gastrointestinais, né? A gente tem essa revisão de literatura excelente que mostra para a gente que as principais dificuldades alimentares, olha, 40% a 50% dos pacientes eram pacientes que tinham ou a doença do refluxo, ou esofagite eosinofílica, ou alergia alimentar. Então, gente, é muita coisa, né? Então, são patologias que a gente precisa saber do que se trata, saber a fisiologia dessas patologias, como elas agem, quais são os principais sinais e sintomas, para a gente também ajudar, muitas vezes, na detecção disso, para entender como que a criança chegou nisso. Então, nessa revisão, eles colocaram os tipos de dificuldade encontradas, foram 34% de recusa alimentar, é bastante, né? 26% de seletividade por textura, que eu particularmente, eu vejo a seletividade por cores, por rótulos, embalagens, muito no autismo, mas eu atualmente não trabalho mais com TEA. Então, as minhas crianças, a maioria, tem problemas gastrointestinais. E eu vejo a maioria da seletividade realmente por textura. 44% de desordens motoras orais e 23% disfagia, né? E nessa revisão ainda, uma coisa super importante que eles trazem é que as dificuldades alimentares, elas podem persistir mesmo após o tratamento da causa. Então, às vezes é um bebê que teve uma alergia alimentar, ela já foi controlada, já está, assim, em processo de cura, mas a dificuldade alimentar pode se manter. Às vezes essa criança teve um refluxo, foi resolvido, mas a dificuldade alimentar ainda permaneceu. Então, por isso, a importância do nosso trabalho aí na busca de onde veio, quando veio, como surgiu. E lembrando que a doença do refluxo gastroesofágico, ela é muito importante nesse ponto, porque ela pode ser o gatilho para questões motoras e sensoriais orais. Então, meu maior tema de estudo é a doença do refluxo gastroesofágico, né? Como que isso pode impactar nas funções orais. E isso é real, gente. Está escrito aí nessa revisão, mas isso clinicamente dizendo é real mesmo. A gente encontra todo dia. Daí a gente se pergunta, por quê? Né? Por que quando melhora a alergia alimentar, a enterocolite, a esofagite eosinofílica, o refluxo, enfim, N patologias desse trato gastrointestinal, quando melhora, por que ainda persiste? E uma das coisas que pode realmente apontar para a gente o que aconteceu é uma coisa que se chama interocepção. O que é interocepção ou sistema regulatório interoceptivo? O que é isso?
A interocepção, a gente tem nas nossas vísceras interoreceptores que eles captam vários sinais. Então, sinais de saciedade, de distensão, de dor, todos esses sinais químicos, eles transmitem para o cérebro e eles se conectam a uma emoção. A psiquiatria vem estudando fortemente a interocepção, tá? Então, isso é fundamental porque isso explica, né? E daí, ainda nessa revisão de literatura, eles observam que as crianças com doença do refluxo gastroesofágico, aos 6 meses, são crianças que vão apresentar menor ingestão calórica, menor habilidade adaptativa para alimentos sólidos, maior recusa de alimentos e cuidadores com mais sentimentos negativos presentes durante as refeições. Isso não é pouca coisa, hein, gente? Imagina uma mãe, né? Porque eu acho assim, quando a gente se coloca no lugar, quando a gente pensa, você tá lá com o seu bebê, você vai amamentar e o seu bebê fica lá brigando com o peito e grita e chora. Assim, muitas mães já falaram para mim, Rose, eu me sinto um lixo. Rose, parece que o meu leite faz mal para ele. Então, isso é muito forte para uma mãe que quer estar ali, né, se doando, alimentando o filho. E mesmo na mamadeira, é desesperador. Ou quando você vai alimentar a sua criança com papinha. Olha a expressão dessa mãe aí, alimentando esse bebê. Né? É comigo, e o pior de tudo é que às vezes chega uma outra pessoa e a criança acaba comendo um pouco melhor. Por quê? A mãe está tão estressada, tão aflita, que isso acaba passando para a criança, né? Eu acho que essa conexão, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, não tem como não acontecer. E criança, justamente por não falar, eu acredito que ela capta muito mais facilmente as emoções que a gente transmite, né? Acho que uma coisa muito importante da gente lembrar, gente, é que a amamentação é inaugural nesse processo alimentar. Então, eu percebo muitas pessoas, às vezes até médicos, que quando a gente está conversando, a gente acaba percebendo que lá na cabeça deles, a alimentação está relacionada à introdução alimentar, a partir da alimentação complementar, né? Normalmente por volta dos 6 meses. E na realidade, não. A gente não pode pensar assim. A partir do bebê, do momento que esse bebê nasce e ele começa a ingerir, quer seja por sonda, quer seja por copinho, quer seja sonda peito, mamadeira, peito, isso já é um processo alimentar, né? Eu gosto dessa foto aqui, desse slide, por quê? Porque eu acho que primeiro ele mostra pra gente que quando a gente fala que a amamentação é inaugural no processo alimentar, isso na realidade é um chamado para todos nós, para a gente pensar o lugar da fonoaudiologia, né? Então a gente tem aí alguns mitos, alguns tabus que precisam ser questionados pelo nosso raciocínio da anatomofisiologia. Então, a gente sabe que a sucção é primordial para o bebê, para o recém-nascido, independente do momento que ele esteja. Se ele estiver pronto para a sucção, ela é primordial. Então, quando a gente for indicar um utensílio para esse bebê se alimentar, a gente precisa pensar, em primeiro lugar, na segurança dessa alimentação e, em segundo lugar, em tudo isso que a gente está vendo, que essas crianças que apresentam recusa ou seletividade alimentar, elas têm no histórico delas experiências muito desagradáveis. Nós somos fonoaudiólogos.
a nossa formação permite com que a gente vá muito além de uma consultoria, por exemplo, de amamentação, né? A consultoria de amamentação é ótima, é maravilhosa, ajuda muito a gente, mas a nossa formação precisa ir além disso, além para poder raciocinar e entender todos os complexos envolvidos na alimentação, todos os sistemas envolvidos no ato alimentar, para a gente entender a complexidade disso e colocar essa criança em segurança, não só naquele momento exato, mas também para desenvolver um processo prazeroso. E aproveitando o Dia Mundial de Promoção ao Aleitamento Materno, lembrar que amamentar, gente, tem efeitos epigenéticos, né? Epigenético porque apesar da gente ter uma carga genética, a expressão dos nossos genes vai ser fortemente determinada pelo nosso estilo de vida. Então, a gente sabe que o leite materno, ele define o microbioma do recém-nascido, e o leite humano é essa ouro líquido aí, né? Que tem célula tronco, lisossoma, microRNA, oligosacarídeo, enfim, daria para a gente falar só do leite materno. Então, para a gente falar agora um pouquinho mais especificamente da motricidade orofacial. Começar lembrando que o ato mais complexo que a gente exerce no nosso corpo é a alimentação, né? E essa deve ser aprendida. E a gente precisa ir mais além, dar um passo adiante e pensar que o bebê, quando ele nasce, ele já tem uma experiência alimentar, né? Ele já tem uma experiência intraútero em que ele treina sugar, ele treina deglutir. Obviamente que não é a mesma sucção e deglutição que ele vai ter aqui fora, no extraútero, né? Mas ele tem um treino ali. E essas etapas vão preparando o bebê para uma próxima etapa, para ter efetividade na outra. Então, não é à toa que a gente vê que os prematuros, eles tendem a ter mais dificuldades nas funções orais, motoras, envolvidas na alimentação, né? A gente já tem vários estudos mostrando isso pra gente. Esse tempo de treino deles foi encurtado, né? Mas isso também é importante. Então, só lembrando que é importante a gente pensar, né? E isso, gente, eu, assim, gosto de bater muito nessa tecla, porque hoje, nossa área, a gente tem aí as interdisciplinaridades que são maravilhosas, riquíssimas, mas a gente, às vezes, em alguns momentos também tem algumas confusões, né? A gente fica meio perdido quem faz o quê. Então, por exemplo, na mídia, a gente tem várias outras áreas falando, né, do trabalho com crianças com dificuldades alimentares, mas falando de trabalhar mastigação, de exercícios orais. Então, é uma coisa que chama atenção, que me assusta um pouco. Então, como que a gente combate isso? Para mim é muito claro. É a gente se formando, né? Excelentes fonoaudiólogos, daqueles que sabem muito, estudando muito anatomofisiologia, sabendo função, o que é uma função oral, para que ela serve, né? Qual é a função da função. Então, eu acho que é isso aí é nisso que a gente precisa realmente se apegar. Então, sempre lembrar que é fundamental a gente ter a ideia de uma alimentação responsiva. Então, se a gente vai trabalhar com um bebê prematuro lá na UTI, a boca dele, né, ela tem que ser respeitada. A gente não pode ir lá e manipular a boca dessa criança, desse bebê, de qualquer forma. A gente tem que ter no nosso universo
o futuro dessa criança, né? O que está por vir? Essa criança, daqui a um tempo, ela vai se alimentar. E eu posso ser responsável por essa criança não conseguir ter muito prazer no momento de alimentação. É sério, né? Se a gente pensa assim, a responsabilidade aumenta. E, obviamente, tanto a motricidade orofacial quanto a disfagia, elas nos fornecem ferramentas. Hoje eu fiz um post e eu fiz questão de escrever, sabe, gente? Eu estava inspirada pela aula que eu tinha montado ontem e eu falei, a fonoaudiologia nos permite ter uma visão de cada etapa da alimentação dessa criança e ter ferramentas específicas para atuar nisso, né? Então, se a gente for pensar na alimentação, primeira coisa que eu preciso, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo, aqui, né? Eu preciso que esse bebê tenha uma competência oral. Então, se a gente for pensar lá, aquele prematuro que ficou, vai precisar retirar a sonda, no momento que você vai retirar essa sonda, você tem que ter uma certeza da prontidão desse bebê para a transição alimentar. Você tem que ter certeza dessa competência oral. Quando você vai fazer uma introdução alimentar, você tem que ter certeza que esse bebê tem uma competência. Então, eu recebo muitas mães que falam, ai, Rose, eu quero fazer BLW na introdução alimentar. E eu sempre respondo, pois é, mas quem escolhe não é você, é seu filho. Porque, na realidade, a gente precisa ver como que está a competência oral dessa criança para ver que textura, que consistência ela tem prontidão, né? Então, a gente não escolhe a introdução alimentar conforme o que a gente acha bonito. Ah, esse método é lindo, eu me identifico mais. Não, quem determina isso é a criança. E, claro, um profissional poder avaliar essa criança e ajudar essa mãe orientando ela para que essa criança possa ter o maior número possível de estímulos sensoriais, né, de diversidade sensorial nessa alimentação, mas sempre privilegiando a prontidão dessa criança. A criança tendo essa competência, ela vai conseguir ter conforto com o alimento. Ela vai conseguir comer e se sentir confortável. E, gente, alimento não chama isso? Imagina que a gente passou um dia assim numa trilha. Frio, a gente andando o dia todo, aquele vento gelado. E a gente chegou num lugar, a gente estava todo mundo numa pousada. Daí tinha uma sopa quentinha. E a gente, morto de fome, foi lá e tomou aquela sopa. Isso não traz para vocês uma noção de conforto? Né? Não é à toa que surgiu essa expressão comfort food. Exatamente por isso. Então, para que a criança possa experimentar conforto durante essa alimentação, ela precisa ter essa competência oral. Senão, ela não vai experimentar. A motivação é uma coisa fundamental. Então, a gente nunca vai tratar uma recusa ou uma seletividade para fazer a criança comer. De forma alguma. Quem sou eu? Da mesma forma que, logo após a faculdade, eu fui estudar na psicanálise, que eu queria saber como que uma criança aprende a falar, né? Porque a fonoaudiologia não respondeu para mim naquele momento. Eu falava, não, eu não acho que a gente ensina uma criança a falar. E eu acho que a gente não ensina uma criança a comer, de forma alguma. Mas a gente pode fazer algo muito melhor, muito mais gratificante, que é a partir de oferecer competência oral e conforto, é conseguir proporcionar motivação para essa criança poder descobrir que comer pode ser bom para ela, que ela pode ter conforto e gostar. E daí ela mesma vai se motivar a ter o contato com o alimento e a querer o alimento. O alimento passa, sai desse lugar de ser uma agressão, uma ameaça, um empecilho,
né? Esse é o caminho para o bebê poder ter, ou para a criança ter, uma autonomia. Então, o que a gente observa muito? As crianças que têm recusa ou seletividade, é aquela criança que a mãe anda atrás, fica buscando, fica correndo atrás para alimentar, para ajudar. E não adianta, né, gente? Essa criança, aliás, para ela ter autonomia, normalmente é o que mais dá segurança. Ela tendo todo esse, né, gradual, ela vai poder ter confiança, tanto no alimento quanto no cuidador, né? Então, olha que interessante. Eu tinha uma mãe, e daí eu vou usar isso para falar tanto da confiança quanto o último item, que é a conexão. Quando você vê uma mãe muito aflita alimentando o seu bebê, quer seja na mamadeira, no peito é mais difícil, né, gente? Mas na mamadeira, às vezes, a gente vê engasgos horríveis, né? Ou a criança está comendo. Eu atendi uma bebezinha e ela engasgava muito. E eu comecei a trabalhar devagarinho com ela. E ela estava bem melhor, e eu falava para a mãe, agora você precisa começar a confiar e dar autonomia para ela. Você precisa se conectar com a sua filha, porque ela falava para mim, Rose, eu não consigo olhar para ela. Eu estou conectada com o meu desespero, com a minha aflição. Antes de chegar no momento da alimentação, na hora que eu vejo que é hora de comer, eu já estou desesperada, eu não quero mais. Eu queria pular esse momento do meu dia. E isso não é incomum da gente escutar, né? E a gente falando isso. E eu fui tentando proporcionar toda essa competência oral para a criança. E daí, um belo dia, ela me mandou um vídeo da pequenininha com 8 meses, sentada na cama, e um tomate. Ela cortou, tirou toda a semente e deu o tomate na mão da criança. E ela estava assim, tá gostoso? E a pequenininha assim, e punha o tomatinho na boca. E ela falava, nossa, meu Deus, finalmente eu me conectei com você. Eu entendi o que significa isso. Ai, e no vídeo tem até aquele suspiro dela, né? Então, assim, para essa mãe, ela não conseguia se conectar com essa criança, porque ela não conseguia confiar na competência dessa criança, porque ela viu a filha engasgar tantas vezes, né, que aquilo virou uma bola de neve. Então, depois de todo o trabalho realizado com a criança, ainda tinha mais esse desafio, que era trabalhar com a mãe, poder olhar para ela e ver o quanto ela tinha mudado, o quanto ela já estava pronta para aquele alimento, e agora a mãe precisava deixar ela experimentar, ela viver essas experiências com a alimentação. Em 98, eu escrevi, porque eu estou falando para vocês da motricidade orofacial, né? Mas em 98 eu escrevi um capítulo de um livro, e parafraseando o Arnaldo Antunes, que eu adoro, você tem fome de quê e você tem sede de quê, né? Porque é um relato de caso em que eu entendi que eu realmente só a motricidade orofacial não era suficiente para eu dar conta de um caso de recusa alimentar, né? Então eu precisava de mais recursos para compreender o que estava em jogo e poder perceber que aquela criança tinha ali um histórico, então tudo isso que eu passei para vocês, né? Mas que ela precisava tudo isso ser incluído no dia a dia, no histórico dela e no tratamento dela para que ela pudesse realmente comer, né? Então, é importante que, apesar de sermos especialistas em motricidade orofacial, e a motricidade orofacial ser essa ferramenta maravilhosa que vai ajudar a gente a entender a fisiopatologia dessa doença, como que essa criança chegou nesse ponto, como que eu vou ajudar essa criança a ter mais recursos, a ter mais competência oral, mas isso ainda não é suficiente.
Então, eu vou precisar olhar além da boca. Eu vou precisar olhar além disso para entender essa criança como um todo. Em inglês, a gente tem uma expressão que significa nourishment. E não tem tradução no português. É igual saudade, que no inglês, né, não existe. I miss you. Né, eu sinto só falta, mas saudade, que é uma palavra tão linda, a gente não tem tradução. E nourishment é uma palavra tão linda quanto. Que quer dizer que quando você alimenta uma criança, você também não separa o nutrir esse corpo do nutrir algo além, né? Então a gente sabe que quando uma mãe está alimentando uma criança, quer seja no peito, quer seja na mamadeira, quer seja na colher, quando a gente está alimentando alguém, um amigo que está doente, o pai, a mãe, enfim, a gente está dando mais do que o alimento, né? A gente está dando muito mais coisa. Então, eles falam que é a nutrição para o espírito e para o corpo. Então, acho que a gente não pode esquecer disso, que a alimentação carrega isso. E uma alimentação responsiva coloca a gente nesse lugar, que traz também uma responsabilidade enorme para a gente. Então, a gente sabe que todas essas patologias que a gente conversou, todas essas possibilidades, né? E eu coloquei algumas, não foram todas, elas vão provocar uma alteração da sensibilidade interoral. Sendo assim, isso vai interferir no desenvolvimento dessas funções orais. Então, aquela criança que engasga muito, que nauseia muito, que tem uma incompetência oral. Então, eu fico, gente, arrasada, quando eu escuto, eu estou fazendo a introdução alimentar do meu filho, mas me fala, e ele está nauseando muito, mas me falaram que é normal, que ele precisa do tempo dele. Não é normal, gente. A náusea é um reflexo de proteção para avisar, opa, isso aqui não foi legal. Mas o bebê ficar meses se alimentando e nauseando, não, isso não é normal. Isso precisa ser tratado. E a gente tem competência para isso, né? Pelo menos devemos ter. Tudo isso que o bebê vai experimentando, vai fazendo com que ele associe o alimento a uma ameaça, né? Gerando um estresse enorme. Então, esse é um slide, é da doutora Suzanne Morris, que é uma fonoaudióloga americana, que é uma pessoa maravilhosa, fantástica. Provavelmente todos vocês já ouviram falar dela, né? Porque eu acho que estresse é uma palavra que caiu muito no vazio. E quando a gente vê o esquema da doutora Suzanne Morris, a gente entende melhor o que esse estresse pode provocar no corpo de uma criança. Então, uma criança que experimenta um desconforto no momento da alimentação, ela vai ter um estresse e o estresse vai acionar uma resposta de proteção, liberando cortisol. Esse cortisol vai atrasar o esvaziamento gástrico, então ele vai ter a sensação de fome, desaparece imediatamente, aumenta o risco de refluxo gastroesofágico, né? Sendo que isso vai acometer os sistemas gastrointestinal, imune, sensório-motor oral e sensorial. Eu gosto disso, daria para a gente falar horas sobre só esse slide, mas muitas mães falam assim, Rose, parece que ela está com fome, ela está pedindo, daí eu dou uma colher, duas, ela não quer mais. Como que explica isso? Eu falo, tem explicação. Então, se esse alimento não traz um conforto para a criança, se ela experimenta um desconforto na hora da alimentação, realmente essa criança pode acionar tudo isso e ter essa resposta aí de redução de fome imediata, né? Então, essa criança que chega para a gente pode aí ver que é uma criança que teve tantos estímulos
experiências desagradáveis constantes na vida dela, que ela vai começar a relacionar o alimento com algo desprazeroso. E ela realmente vai ter um comportamento ou de selecionar o que ela dá conta, né? Então, no caso, por exemplo, quando ela tem uma seletividade alimentar por textura, ela vai naquilo que ela tem competência oral para aquilo. E quando é uma recusa, é mais generalizado mesmo, né? E sempre lembrando, gente, que o trabalho fonoaudiológico, ele é gradual, não tem como, né? Então, eu gosto dessa imagem, se a gente planta uma sementinha de feijão, eu não posso esperar que amanhã eu tenha um pé de feijão, mas amanhã ela não pode estar no mesmo lugar que estava ontem. Então, ele precisa ser palpável e de alguma forma mensurável. E daí a gente precisa pensar em algumas ferramentas para poder mensurar também o nosso trabalho para essa família. Porque a família dos pacientes que têm recusa alimentar, elas estão muito envolvidas em tudo isso. Então, para eles é muito difícil mensurar essa melhora. Lembrando que esse tratamento sempre é interdisciplinar, e daí os pediatras, alergistas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, muitas vezes psicólogos, né? É uma equipe que se forma e a gente realmente precisa estar trabalhando junto para poder ajudar essa criança, essa família. E por último, que eu queria deixar para vocês, que eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande, porque quando o nosso trabalho está bem feito e ele não tem um resultado positivo, o nosso trabalho deixa de ser simplesmente terapêutico e ele passa a ser uma ferramenta na condução de alguns diagnósticos. Então, eu gosto de falar que é um upgrade, porque, olha só, gente, quando você está fazendo o tratamento correto, você espera um resultado, né? Mesmo que seja gradual. Se você está ali trabalhando com aquela criança, com aquela família, e nada se modifica, opa, pode ser que alguma patologia orgânica ainda esteja atuando. E às vezes, gente, são nuances nessa avaliação, nesse dia a dia, nessa não resposta que vai fazer com que a gente possa se reportar à equipe, né, que está trabalhando junto, normalmente aos médicos, para que eles possam dar esse respaldo para a gente e muitas vezes conduzindo ali uma investigação que o médico estava relativamente tranquilo, mas quando ele vê, puxa, realmente não está resolvendo na fono, pode ser que tenha algo, e daí normalmente ele investiga e encontra, né? Então, acho que é isso, queria agradecer pela atenção, né? E, enfim, agora estou aí aberta para as perguntas. Boa noite, professora. Eu gostaria de agradecer em nome da Liga. Com certeza foi muito proveitosa a aula e a gente